dia, pessoal, tudo bem? Bom, a nossa intenção é discutir política nesses vídeos, né? E nós gostaríamos de começar com o conceito primário de política, né? Que é um conceito aristotélico, né? Aristóteles diz assim: é evidente que a cidade faz parte das coisas da natureza, a cidade, né? Que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade. Então, a gente poderia, a partir desse conceito, fazer algumas observações, né? Primeiro, que nós vivemos em sociedade, tá? Ou seja, não é possível ao homem viver isolado, ele depende, né, de outras pessoas para ele poder viver, né? Esse ato que faz dele um ser político, um ser de convivência. Então, a convivência, ela estabelece relações políticas, né? Então, tudo que nós fazemos são atos políticos. Então, essa ideia, por exemplo, que às vezes algumas pessoas dizem assim: eu não gosto de política. Porque, na verdade, essas pessoas elas têm uma compreensão equivocada da política. Não tem como eu não gostar de política, porque eu vivo em grupo. E viver em grupo é essencialmente um ato político, né? Então, nesse sentido, a ciência política tenta entender essas relações a partir da ideia de política, né? Ou seja, dessa convivência humana, da relação de poder, né? Significa o quê? Que nessa relação existem poderes instituídos, poder no sentido de relação, né? No princípio de Max Weber, ou seja, eu tenho o poder de influenciar as pessoas, né? E o Estado. Esse é o elemento, digamos, que faria essa união social a partir das vontades das pessoas, né? Estou pensando no Estado weberiano, democrático, claro, certo? Então, a partir daí, a política, com essa noção de que estamos todos juntos, temos relações de poder, e o Estado é o elemento que tenta criar uma espécie de junção dessa sociedade, né? Nós temos, então, três grandes temas que a ciência política aborda, né? Primeiro, resolução de conflitos. Então, veja bem, não é possível pensar uma sociedade sem conflito, né? Seja conflito ideológico, conflito social, conflito econômico, conflitos políticos, e todos os novos conflitos que a sociedade estabelece a partir das suas relações. Porque conviver, política é convivência, portanto, nós vamos nos relacionar. E o conflito ele é inevitável. Por que ele é inevitável? Porque somos únicos, somos seres humanos únicos. Então, nesse sentido, a nossa relação com as pessoas ela vai ser sempre relações conflituosas. Não tem como ser de outra maneira. Então, nesse sentido, nessa perspectiva do Estado, qual seria o papel do Estado? Mediar esses conflitos. Né? Mediar esses conflitos. Certo? E basicamente a partir do quê? Pensando também numa perspectiva weberiana, através de um Estado racional, legal ou jurídico, né? Então, ou seja, estabelecemos, portanto, uma legislação e essa legislação é que vai mediar os conflitos. Então, isso seria a civilidade, né? Dentro da nossa perspectiva desse Estado weberiano, né? Então, essa é a primeira ideia, então, resolução de conflitos. O Estado, a política, é a tomada de decisões. Qual que é a melhor decisão para ser tomada, né? Então você pode estabelecer as crises, independente da época que você vive numa sociedade, e o Estado, ele, juntamente com essa sociedade, ele vai tomar decisões. Aí, obviamente, vamos ter as relações de poder envolvidas, por isso que quem está mais organizado, está melhor organizado, decide mais coisas, né? Se a sociedade organizada, ela tem mais poder de decisão. Está vendo a importância de organização social, né? Então o Estado está ali e ele é influenciado por esses grupos todos na sociedade. Então quem está mais organizado, esse Estado vai estar ouvindo mais. Isso é um processo comum das relações humanas, né? E, portanto, estabelecendo relações de poder, certo? Então isso tudo estabelece uma convivência em grupo, um sentido público, vamos colocar assim, um sentido público. Então nessa ideia do sentido público, portanto, nós estabelecemos a política. E aí, portanto, temos uma política social, nós temos uma política educacional, nós temos uma política para a área de saúde, né? Então, mas é a sociedade que decide essa política, né?
certo? A sociedade que decide isso. E quando a gente fala de política, estou pensando nessa coisa maior, né? E aí, se a gente voltar lá no início, na nossa primeira fala, quando colocamos o conceito, portanto, política é o espaço público. Então, eu faço política a todo momento. É impossível viver sem política. Por isso que Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político, porque a política é essa possibilidade da gente conviver de forma respeitosa, de forma civilizatória, de forma em que se respeitam as diferenças. Isso só é possível num Estado democrático, que estabeleça relações humanas a partir de uma legislação. Tá? Isso é fazer política. Isso é política. Muito obrigado e até o próximo vídeo.